Olá pessoal, vamos então trabalhar o nosso último vídeo relacionado a cartas de controle, cartas de atributos, e vamos ver agora o gráfico de U. O gráfico de U é uma variação do gráfico do número de defeitos, só que nesse caso nós trabalhamos com amostras de tamanho variável. Então nós poderíamos conceituar, denominar esse gráfico como um gráfico de taxa de defeitos. Tá? Lembrem, é importante ficar claro, um conceito que é muito trabalhado nos gráficos de Seiyu, quando a gente está analisando situações de contagem, né, defeitos, é relacionado à unidade de inspeção. O que é uma unidade de inspeção? É um conjunto, é um lote de um determinado tamanho, de uma determinada magnitude, que foi definida como base para realizar a inspeção. E esse tamanho é mantido de forma constante para todas as amostras que se toma. Isso é o pressuposto gráfico de C, gráfico do número de defeitos. Então, por exemplo, se eu trabalho com canetas como essa, e eu preciso analisar, eu preciso verificar quantos defeitos essa caneta tem, que pode ser em relação ao acabamento, pode ser em relação ao seu tamanho, pode ser em relação a uma deformação, enfim, qualquer tipo de não conformidade em relação ao projeto, eu posso definir que eu vou inspecionar não uma caneta, porque o meu processo tem qualidade, é muito pouco provável que eu vá encontrar um defeito em uma caneta. Então eu vou ficar com o gráfico zerado o tempo todo e isso não vai ser interessante para analisar, para poder interpretar o funcionamento do processo. Nesse caso, o que se faz? Se define uma quantidade de canetas razoável que permita uma quantificação mais clara e uma interpretação melhor dessa condição do processo. Por exemplo, 100 canetas. Eu poderia ter uma unidade de inspeção formada por 100 canetas. Eu vou então analisar essas 100 canetas e vou contar, tá? Daí por que contagem, a quantidade de defeitos que foram encontrados, independente do seu tipo. E no final a gente vai pegar todos esses dados de defeitos que foram contados para cada uma das amostras, para cada uma das unidades de inspeção, vamos calcular os limites e fazer os gráficos, fazer o gráfico, né? A fim de verificar se nós temos alguma indicação de descontrole no processo. Bom, a questão é que nem sempre, em situações reais, é possível manter esse tamanho de amostra constante, essa unidade de inspeção sendo sempre do mesmo tamanho. Eventualmente, por uma questão técnica, por uma questão econômica, por uma questão de tempo operacional, eu preciso trabalhar com amostras diferentes, de tamanho diferentes em termos de unidade de inspeção. Então, eu posso, no primeiro momento, trabalhar com unidade de 100, depois com 80, depois com 120, depois com 150. É muito comum quando você quer trabalhar com percentual em cima do lote produzido. Então, se eu aumento o tamanho do lote até em função da demanda, eu posso ter que coletar mais ou menos amostras, né? De acordo com esse comportamento. Nesse caso, não tem sentido mais a gente contar defeitos. Por quê? Porque eu não posso comparar 10 defeitos com uma unidade com 100 amostras e 10 defeitos com uma unidade com 200 amostras. É lógico que a situação é diferente. Nesse caso, o gráfico de U vai considerar a taxa de defeitos. O que é essa taxa de defeitos? É o número de defeitos encontrado dividido pelo tamanho da unidade de inspeção. Tá? Então, essa é a fórmula que nós vamos trabalhar. O U é C sobre N. Isso aqui deve ser calculado para cada uma das amostras que nós temos. Ok? Então, vamos lá. Imaginem o seguinte. Imaginem que nós temos aqui a amostra 1. Essa amostra 1 tem uma quantidade X de defeitos, vamos supor 10 defeitos. Temos a amostra 2, que tem uma quantidade 20 de defeitos. A amostra 3, que teve uma quantidade 15 de defeitos. A amostra 4, que teve uma quantidade 18 de defeitos. E aqui eu vou ter o tamanho de cada unidade dessa. Aqui eu inspecionei 100 unidades, aqui eu inspecionei 150 unidades, aqui eu inspecionei 120 unidades, aqui eu inspecionei 150 unidades novamente. Para cada uma dessas
amostras, para cada uma dessas observações que eu tenho, eu vou calcular o U. Então, para o primeiro caso, como é que eu calculo o U? Vai ser 10 sobre 100. Para o segundo caso, vai ser 20 sobre 150. Para o terceiro caso, 15 sobre 20. Então, vou ter uma outra coluna aqui que vai ser a coluna do U. O I, então vou ter o U da primeira, o U da segunda, o U da terceira e assim por diante. E eu vou calcular também a média, que nós vamos chamar de U barra. O que é esse U barra? É o somatório de todos os defeitos encontrados, dividido pelo somatório de todas as amostras que foram coletadas. Tá? Essa informação do barra é muito importante porque, com base nela, nós vamos calcular os nossos limites de controle, que serão dados, então, é o mesmo raciocínio da relação entre o gráfico da fração, do número de defeituosos e da fração de defeituosos. Eu, na verdade, estou dividindo tudo por n. Então, o nosso limite de controle superior vai ficar U barra mais 3 raiz quadrada de U barra sobre NI, onde NI é o tamanho da unidade de expressão de cada amostra, né, da primeira, da segunda, da terceira, e o inferior vai ser U barra menos 3 raiz quadrada de U barra sobre NI. Isso nos leva à conclusão que nós vamos trabalhar também, nesse caso, com limites variáveis. Ok? Os limites não vão ser mais retas horizontais, mas eles vão variar em função do tamanho da amostra que a gente está considerando. Lembrar que, para esse caso, nós continuamos trabalhando com a distribuição Poisson, que é a distribuição para contagem, né? E outro ponto importante é que eu também poderia, caso fosse necessário, trabalhar com padronização, sem problema nenhum. É o mesmo raciocínio que nós utilizaríamos lá que nós utilizamos no caso do número de defeitos, da fração de defeitos com amostras variáveis. É só lembrar que o Z é o X menos a média sobre o desvio padrão. Tá? O que vai ser o X nesse caso? O X nesse caso vai ser o I. Vai ser o I de cada amostra. A média vai ser constante. É o Mi barra, que nós já vimos como calcular. E a variabilidade vai ser a raiz quadrada de U barra sobre NI. Pronto. Eu poderia usar essa mesma lógica para calcular o Z, e aí eu teria uma coluna em que nós teríamos o ZI, com o Z da primeira, com o Z da segunda, com o Z da terceira, da mesma forma que nós fizemos lá na fração de defeitos. E é isso aqui que vai para o nosso gráfico de controle. Levando em conta que, nesse caso, nós vamos ter limite superior de mais 3, limite inferior de menos 3, e vamos ter uma média no nosso gráfico de 0. Tá? Então, nós temos essas duas possibilidades. Vamos, então, fazer um exercício para calcular para aplicar esses conceitos calculando os limites de controle plotando o gráfico. O exercício que eu vou fazer com vocês é esse aqui, que inclusive foi objeto da nossa atividade, né? Então, vou aproveitar e corrigi-lo. Então, nós temos 20 amostras, vejam que cada uma com um tamanho diferente, e aqui nós temos a quantidade de defeitos em cada uma delas. Primeira coisa para fazer, para que a gente possa estimar os parâmetros do processo, que nesse caso vai ser o nosso U barra, esse é o nosso parâmetro principal, que é a taxa de defeitos média. Nós precisamos, então, calcular o valor de UI, depois calcular o valor de U barra e fazer o cálculo dos limites. Então, vamos fazer isso aqui no Excel. Tá aqui, nós temos o exercício. Nosso exercício está aqui colocado. Primeira coluna que eu vou calcular é a coluna do UI, ou seja, a taxa de defeito de cada amostra. Tá? Depois eu calculo o limite superior, calculo o limite inferior, calculo o valor de U barra. Na verdade, eu vou calcular ali embaixo. Bom, o valor de UI é simplesmente a relação entre a quantidade de defeitos encontrada e o tamanho da unidade de expressão que eu estou considerando. Então, nesse caso, 7 sobre 140. Vou copiar a fórmula e eu vou ter o valor de UI, o valor de U para cada uma das amostras. Para calcular o barra, muito simples, basta nós somarmos
todas as amostras, ou todas as unidades que foram inspecionadas, no caso essa soma da coluna tamanho, e vou somar também todos os defeitos encontrados, no caso essa coluna defeitos. E o nosso barra então vai ser da mesma forma, 215 total de defeitos sobre o total de amostras 2.715, o que dá uma média de 0,07919. Calculando então o nosso limite superior, como é que ele seria feito? O barra 0,7919, vamos fixar aqui, mais 3 que multiplica a raiz quadrada do mesmo o barra dividido por NI, dividido pelo tamanho dessa primeira amostra. Não fixo porque eu vou copiar e eu quero que essa referência mude. Então vocês veem que para um tamanho de 140 nós vamos ter um limite de 0,15. Quando o tamanho diminui um pouquinho, o limite aumentou. Quando o tamanho diminuiu mais ainda, ele aumentou ainda mais. E quando o limite aumenta, quando o tamanho aumenta, ele diminui, tá? Então fica oscilando da forma como nós já vimos lá na carta de fração de defeituosos. Copiando então aqui essa fórmula, para que a gente possa só alterar o sinal e termos o limite inferior, vamos lá, sinal negativo, cuidado, não pode dar observação negativa que deu, né? Então vamos ter que colocar aquela função se, zerar toda e qualquer situação negativa. Então se for menor do que zero, eu zero. Se não, eu vou repetir, eu vou colocar o valor referente ao cálculo. Copiando aqui, pronto. Tudo que era negativo foi zerado. E o barra é simplesmente trazer por meio de uma célula espelho o valor que já foi calculado. E se eu tiver que eliminar, ele vai recalcular e vai trazer também o valor recalculado. Pronto. Eu tenho todas as observações que eu preciso, todos os valores que eu preciso para plotar o gráfico. Marcamos então as 4 colunas. Inserir um gráfico de linhas, né? Prontinho. Vejam que um processo rápido. Então aqui é um gráfico de taxa de defeitos. Então vamos trabalhar. Não precisamos da legenda, só aumentar um pouquinho aqui para nossa melhor visualização. E a gente observa que, apesar de termos pontos próximos dos limites, né, como foi no caso aqui da 4ª observação e da 19ª, nenhum deles está fora dos limites, nem acima do superior, nem abaixo do inferior. Além disso, a gente nota também um comportamento aleatório, sem nenhuma sequência de pontos crescendo ou decrescendo, e nenhuma sequência de pontos, no caso aqui 8 ou mais, que sejam acima ou abaixo da linha média. Portanto, eu posso dizer que esse processo, esses dados coletados, representam uma situação de controle estatístico. E eu posso, então, usar esses dados para estimar o parâmetro do nosso processo, que seria esse aqui, o nosso barra. A nossa taxa média de defeitos é de 0,07919. E aí, com base nisso, eu posso estimar, eu posso tentar prever qual seria a quantidade de defeitos obtida em função do tamanho da próxima amostra que eu vou coletar. Bom, era isso. Como sugestão, vocês podem tentar fazer esse mesmo trabalho, esse mesmo gráfico, usando a padronização, ok? Com essa explicação que eu dei no gráfico. E vocês podem também tentar, caso tenham interesse, em calcular os erros. Calcular o erro tipo 1, calcular o erro tipo 2, levando em conta que, nesse caso, vocês têm que ir para a próxima amostra, supor ou estabelecer qual seria o seu tamanho. A partir daí, o procedimento passa a ser bem parecido com o que a gente viu para o gráfico de C. E eu fico à disposição para qualquer dúvida, caso vocês tenham alguma dificuldade em fazer essas complementações que eu acabei de sugerir.